Bora começar? Bora. Estamos a começar ou não vamos? Tá. É para ir ou não é para ir? Lá vai a racha! Siga só! Let's go! Hoje eu tô sei lá, não sei, eu tô no meu happy day. Hoje eu tô sei lá, não sei, eu tô no meu happy day. What's up, maltinha? Espero que estejam todos bem. E temos hoje aqui connosco o João Guilherme e a Renata. Oi. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o direito das mulheres, porque não sei se toda a gente viu, mas se não viu, depois vamos deixar a seguir, que saiu um vídeo no Instagram sobre um rapaz que a confessar que tinha violado uma rapariga, mas como se tivesse sido uma coisa completamente banal. E vamos deixar o vídeo a seguir para vocês verem. Pergunta de quê? Qual é que foi a coisa mais bizarra, mais iótica ou balaioca que tu praticaste no ato sexual? Olha, eu! Opa, não posso contar aqui. Por quê? Já sei o que é que foi. Violar uma gaja e deixá-la e violar o iname. Foi com quem? Deixei ela e ela foi lá o iname para a escola quando eu acabei de lhe enfiar o pincel ali. Tu violaste uma gaja? Sim senhora, acredita em mim. A pizza dá para tudo. Como puderam ver no vídeo, é um bocadinho sobre este tipo de coisas que vamos falar hoje, até porque está-se a aproximar o Dia da Mulher e, no fundo, nós não precisamos de um motivo em específico para falar sobre estes temas, visto que é uma cena muito recorrente na atualidade. E pronto, é isso que trazemos hoje. Para começar, eu vou-vos ler um artigo da Constituição da República Portuguesa, que é o 13º artigo, que fala sobre o princípio da igualdade. 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Nós decidimos começar com isto, pois, como sabem, ao longo dos anos, a mulher nem sempre teve os mesmos direitos que o homem, nem havia sequer direitos para pessoas de outros géneros ou pessoas pronto, de outras raças e tudo. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre falar, dizer alguma coisa, dar a vossa opinião. Para não perder o que a Bia disse sobre o vídeo, porque eu estive a seguir um bocado essa polémica do vídeo desde que saiu, e o que eu vi foi no início uma tendência enorme para desculpabilizar o rapaz porque ele tinha qualquer tipo de distúrbio psicológico. Ele tinha um problema com as drogas, acho eu. Pronto. E para mim isso foi quase inacreditável, do género, nós não podemos deixar uma pessoa impunível logo partindo desse princípio, porque isso não é justo, porque por muito que às vezes uma pessoa com esse tipo de distúrbio psicológico possa não ter total compreensão do que fez, a vítima teve, certo? E portanto nós não podemos partir logo desse princípio. Mas supostamente a rapariga também veio falar há pouco tempo, porque por causa de toda a difamação que estava a sofrer, e como qualquer pessoa viria a fazer, e ela disse que de facto não foi violada. O que ela disse foi que não foi violada, mas que de facto foi assediada pelo rapaz, e que ela apresentou queixa não pelo assédio, atenção, mas pela difamação que andava a sofrer, porque o nome dela tinha sido divulgado. Tinha sido dito no vídeo, sim. Imaginem, aqui para ela o que estava em causa não foi o ser assediado, o que para mim é inacreditável. O que estava em causa foi a difamação. E eu acho que para mim, imagina, não quero saber se ela realmente não foi. O que interessa foi a maneira como o rapaz abordou aquilo que disse. Exatamente. Isso acaba por ser uma violação. Não sei se exatamente. Acaba por ser uma violação também. Não sexual, mas de outra maneira acaba por ser na mesma deitar a mulher abaixo, porque não é normal falar-se assim de uma pessoa, muito menos uma coisa que ainda por cima é mentira, na minha opinião. E a discutir isto com uma colega minha, desculpa, Renata, Podes falar, vai tranquilo. O que ela disse foi, será que ela de facto não foi violada e a pressão que a sociedade põe nela por a ridicularizar e a menosprezar, por torná-la quase de vítima a quem praticou o ato, porque ela foi violada. Imaginem uma rapariga que foi violada, que foi menosprezada, que sofreu este tipo de abuso, não só
sexual, não só físico, mas também psicológico, e há sempre uma tendência para vitimizar o opressor. Isto, para mim, não faz sentido, e pode também ser o que aconteceu aqui. Ela pode, de facto, ter sido violada, imaginemos, e ter vergonha desse mesmo facto. É também sobre isso que vamos falar também ao longo deste podcast, que é a maneira como o agressor se pode tornar uma vítima. Mas, Exatamente. Renata, podes falar do que Sim, ia dizer sim. há bocado. Sim, claro, fiquem tranquilos. Eu ouvindo todos vocês e sabendo agora de novas notícias a respeito, assim, eu não sabia que ela tinha prestado uma queixa e que essa queixa era a respeito da difamação que envolveu o nome dela agora e não a respeito do que já aconteceu. E o que eu fico vendo de toda essa situação é que nós, como sociedade, a gente não está pronto para lidar com esse tipo de situação. A primeira coisa que aconteceu foi os meninos acharem graça nesse tipo de situação. Não existe qualquer senso de humor que envolve tu desmoralizar, não só isso, mas violar uma mulher. Isso acaba com todo o emocional dela, todo o psicológico dela fica destruído. Ela passa por um processo de cura tão demorado e tão lento, e simplesmente porque não foi ouvida a voz dela e aquilo que ela sentia em relação ao próprio corpo não foi levado em conta. E todo esse assunto, que é muito complexo, muito exigente de teoria e de pensamento a respeito, a gente tem que ter uma introspecção muito grande para conseguir falar a respeito disso, foi lidado como uma piada para ele. Ele mentiu a respeito. Ele se sentiu como alguém maravilhoso em poder falar assim, fiz isso. Estava escrito na testa dele. E isso chega a me dar um pouquinho de medo, porque qual foi a construção da mente dele? Quais foram os contatos com quem ele teve? Quais foram as pessoas que inspiraram ele a ter esse tipo de comportamento? Porque ninguém nasce desse jeito. Ninguém nasce querendo passar por cima da vontade alheia, querendo colocar a sua vontade acima dos outros e forçar pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Ele precisa se espelhar em alguém, ele precisa se inspirar em alguém. E isso me deixou muito abalada. Fora toda essa repercussão, que depois que a menina foi falada, as pessoas começaram a julgar ela, começaram a falar e esconder o porquê, o que tu tá me entendendo? Em nenhum momento falaram pro menino, ele é um mau caráter, hein? Se não fez e mentiu a respeito disso, não tem o menor senso de responsabilidade pública. Não, todo o assunto se voltou para ela e disseram que ele tinha dificuldades mentais, tinha alguns problemas, déficits, e isso justificou todo o ato dele. O dela, que foi ficar calado, não foi justificado. Não foi. Isso que eu tenho que falar. Eu acho que aqui também uma das coisas que me fez mais impressão foi a maneira como ele falou. Molhar o pincel, tipo... E depois, como ele disse, aquela parte, o que me deixou mesmo, porque isto deixa-me enjoado fisicamente. Como ele disse aquilo do deixá-la lá para o INEM, eu fiquei incrédulo. Eu ajudei, eu chamei o INEM. O que é isso? Eu não entendi. Na hora eu fiquei assim, que é isso, gente? Sou brasileira, Como é alguém que me é explica. possível? O vídeo todo, porque eu estava a ficar enjoada. Eu estava mesmo a ficar enjoada a pensar como é que alguém consegue dizer estas coisas, saber... Pá, se eu pensar é mau, sim, mas agora estar a dizer aquilo em direto no Instagram para toda a gente ver. Eu concordo com a Renata, Como é a forma como ele disse aquilo. E se de facto ele não o fez, a forma como ao menosprezar e ao desprezar a vítima e ao pôr-se acima dela de eu violei-a, como é que ele consegue achar-se maior por fazer isso? Como é que a sociedade lhe permite achar que ele está num patamar superior a todo o resto das pessoas? Como é que isso lhe confere um caráter maior ao do resto das pessoas? O facto de ele ter dito aquilo. Eu não quero dizer que o desculpe, de certa forma, porque nada desculpa o que ele disse, mas ele tem claramente problemas, não sou quadrão, ele tem que ter problemas psicológicos, porque ninguém, no seu perfeito juízo, vai dizer numa rede social tão abrangente como o Instagram que violou uma rapariga e deixou-a lá para o INEM ir buscar. O amigo que estava junto com ele também tem problemas? Não porque sei. o amigo dele que largou, né? Falou assim, eu sei o que ele fez. E ele confirmou, dele... e ele confirmou, foi o que me fez mais confusão. Sim. Quando disse que era mentira, porque ele confirmou no momento o que ele fez. É isso que me faz confusão. E há tanta coisa o errada amigo nesse dele vídeo. lidou do mesmo jeito. Desculpa, falei atropelando ali. Não tem problema, pode falar, nós estamos aqui para falar de todos.
Sim, porque, por exemplo, se ele tem realmente algum tipo de deficiência, a gente tem que entender que existem pessoas que elas não têm um limite de socialmente aceito e que elas têm dificuldade realmente de compreender qual é o papel delas, onde está o humor, e isso é um problema mental dela, é algo que ela deve se tratar e tudo mais. Mas da mesma forma e do mesmo entusiasmo com que ele falou tudo isso, os amigos que estavam em volta dele também falaram. Os únicos que se comportaram de uma maneira diferente foi tipo assim, cara, o que tu tá falando? Tu tá brincando, tu só pode estar brincando, tu não sabe o que significa isso. Foram os que estavam na parte de cima, os responsáveis Eles até pela live. perguntaram, sabes o que é violar uma gaja? Sim, eu... Desculpa, Não, e não dá para perceber. Naquele momento eu já teria ligado pra polícia e falar, olha aqui! Não, mas eu Cara, não tenho visto, o rapaz depois fez um vídeo a explicar que o objetivo dele, a continuar a falar com o outro rapaz, o youtuber mesmo que fez o vídeo, que estava a fazer o direto, fez um vídeo a explicar isso, a explicar que o objetivo dele era tentar tirar mais informação para depois conseguir, porque ele depois foi à polícia apresentar uma queixa e tentou encontrar a rapariga para tentar que ela também apresentasse queixa e acabou por dar o número dela à polícia e tudo mais, pronto. O objetivo dele ali, agora não acho correto que ele tenha divulgado o vídeo com o nome da rapariga, não acho, mas o objetivo dele era mesmo tentar tirar mais informação para conseguir construir uma história e apresentar uma queixa e ele acabar por ser julgado de qualquer maneira. Por exemplo, Mas gênio, né? Porque eu não teria pensado nisso. Eu teria ficado Exato. pasma, chocada, chorando, ia chamar pai, me ajuda, não ia conseguir fazer nada disso. mas eu não sei Sim, se vocês, não sei se vocês viram, por causa também disto, que de certas páginas de TED Política, pronto, que não é para aqui chamado, mas que eu sigo, porque a violação ainda não é um crime público. Sim. Por exemplo, tal como é, por exemplo, a violência doméstica, ou seja, qualquer pessoa pode apresentar uma queixa. Por exemplo, tenho uma desconfiança de certo caso de violência doméstica. Tu podes apresentar uma queixa enquanto pessoa externa e o teu testemunho pode até vir ser válido no caso. A violação não. Sim. A violação tem de ser a própria vítima a apresentar a queixa. E isso para mim não faz sentido. É outra coisa que para mim não faz sentido. Como é que isto é possível? E, por exemplo, a vítima de violação só tem 6 meses para apresentar a queixa. Por causa do kit que eles fazem no hospital, sim. Porque depois uma série de exames. tem que ser válido. Ou seja, não fizeste, há muita coisa ainda a mudar neste assunto específico, eu acho. Sim. Mas como falaste na violação doméstica, eu não sei se vocês sabem, mas em 2019, 23 mulheres por dia sofriam de violência doméstica, no mínimo. E não eram... E as pessoas que sofrem de violência doméstica, 80% delas são mulheres. E agora, com a pandemia, estes números estão a crescer exponencialmente. Há muita gente a passar muito tempo em casa. As pessoas, obviamente, que começam a ficar mais fracas psicologicamente, e isso, como é óbvio, não é uma desculpa, mas os casos de violência doméstica começam a aumentar de uma maneira ridícula. E não é só isso, é um pouco também com isto do Covid, a frustração de pessoas. As pessoas começam a ficar mais frustradas, até por causa de verem os negócios já não correr bem, tudo a correr bem, e às vezes essas coisas disputam outras, percebem? E isto é um assunto grave e que eu gostava de saber um pouco o que é que vocês acham, porque, sinceramente, eu não sei. E custa-me estar em casa e estar a pensar nisso. Ok, há uma pessoa que está em casa que todos os dias tem medo que seja demais e acaba por morrer mesmo, porque tem que estar em casa por causa da pandemia e não tem uma maneira de sair disto. E tem vergonha, muito provavelmente, e não é capaz de sair disto. Percebem? E depois outra coisa que acontece muito é as pessoas pensarem mas ele vai mudar, ele está a ficar diferente, vai acabar por ficar melhor. É que chega ao ponto em que é demais. E acaba por ser... Eu acredito que todo esse assunto, ele engloba algo maior do que ambos os assuntos separados. Tanto o fato da posição do menino, tanto o fato da posição da sociedade em relação a esse vídeo e esses novos índices de agressão doméstica, eles refletem muito
uma cultura em que nós estamos. Eu sei que muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, elas falam, lá vem a militante, mas não é esse o momento. Nós estamos imersos em uma cultura machista que acredita na supremacia masculina, dentro, fora de casa, em todos os lugares. Isso é algo que as mulheres vêm lutando há muitas gerações, há muitos anos, para que haja uma transformação. As mulheres, elas tiveram que lutar por ser vistas como seres humanos, elas tiveram que lutar para ter o direito ao seu voto, ao direito à sua palavra, direito a estar em uma posição democrática. A mulher, ela teve que passar por todo o processo que o homem simplesmente foi acertando, exatamente por meio de lutas. E hoje, eu acredito que uma das maiores bandeiras que o feminismo prega, o feminismo é um movimento que acredita que a mulher e o homem são iguais e que ambos eles devem ter os mesmos direitos, e não só uma igualdade de direitos, mas uma equidade, onde tudo aquilo, onde todo o lugar ou o aspecto onde a mulher está sendo prejudicada, então ela deve receber uma compensação em relação a isso. Eu acredito que, porque é muito fácil a gente permanecer em uma posição que é confortável, é fácil para o homem permanecer na posição confortável dele em um mundo machista. Então, ele vai acabar, e o discurso geral vai acabar tornando o feminismo e o combate a essa cultura que massacra e mata a mulher em algo que vai destruir a família, que vai destruir as pessoas que são loucas, elas queimam sutiãs. O que eu acredito é que o que tudo isso tem em comum é que são frutos de uma cultura que a gente recebe dentro de casa, que o homem não pode sentir, o homem não pode chorar, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que calar a boca e obedecer, a mulher tem que calar a voz dela e, assim, respeitar, tu tá me entendendo? Porque o homem é quem manda. E por causa que todas as pessoas foram crescendo com isso dentro do seu coração e ouvindo isso todos os dias, o que nós temos como recompensa é quando a mulher não faz aquilo que foi proposto para ela, o homem, por nunca expressar seus sentimentos, por nunca mostrar sua frustração ou aquilo que entristece ele, o desconto, ele vai além da agressão emocional, ela se torna física e acaba matando mulheres, acaba despedaçando famílias, muito mais do que o combate a esse machismo. É isso que eu vejo a respeito dessa situação. Não, mas exatamente, não é só condenar o ato pelo ato, mas condenar o ato pela raiz do próprio ato, saber de onde é que aquilo vem, e isso é muito verdade. Sei que uma vez vi numa série qualquer, achei imensa piada, porque eles iam, os rapazes e as raparigas até aos 12 anos choravam a mesma quantidade, e depois a sociedade ensinava os rapazes a não chorar. Porque os rapazes não podem mostrar sentimentos. Há aquela noção de viralidade e aquela noção de ser macho. Por exemplo, eu nunca me identifiquei com isso, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente sensível e extremamente empática. E daí, por exemplo, quando vi o vídeo, fiquei enjoado fisicamente. Por exemplo, quando eu vejo alguém chorar, eu choro logo, porque é uma reação humana. É uma reação empática, é uma reação que acho que toda a gente tem, a maior ou menor quantidade. E a sociedade ensinar aos homens a não ser assim, ensinar às mulheres a serem literalmente um objeto, como a Renata disse. E como a Renata disse, as mulheres têm de lutar muito para serem vistas como um ser humano. Isto é preocupante, para serem vistas como um ser humano. E, por exemplo, como ela disse, também a lutar por um lugar na sociedade, na esfera político-social. E, por exemplo, exato. E, por exemplo, eu no outro dia vi um artigo, acho que foi do Público, que dizia que fazia uma estimativa de quantos anos precisávamos para atingir marcos históricos e, por exemplo, vão demorar cerca de 130 anos, ou seja, quase século e meio, para as mulheres atingirem cargos de alto poder. Ou seja, se isso acontecer, porque tu estás a ver 130 anos. Isto nem é hoje nem é amanhã, portanto, é uma luta que é sim, que mas no passado era atual, que agora é atual e vai sempre continuar a ser atual. Sim, claro e, portanto, que sim. E se estiveres a reparar, e se estiveres atento um pouco à política em Portugal, estou a falar em Portugal agora, mas não só em Portugal, está a haver um crescimento da extrema-direita a nível de a mulher tem que ficar em casa, a mulher abortar, não, isto nada disso, tudo isto, a mulher trabalhar, não, tu tens é que ficar em casa a lavar o chão, tipo, não cuidar dos teus filhos, o que é isto? Eu estive a ver, eu estive a ver e saiu um estudo em 2018 que 104 países ainda impediam que as mulheres realizassem certas atividades, certos trabalhos,
por serem mulheres. E, por exemplo, na Rússia há uma lista de 456 tipos de trabalho que as mulheres são proibidas de realizar por serem mulheres. É Eu não sei. situação. E daí vocês veem assim, a extrema-direita prega que a mulher tem que ficar em casa, tem que ser submissa, e uma das grandes potências, e eu acho que a maior referencial de direita que nós temos, e de esquerda que nós temos, e que acredita no socialismo, e que vive o socialismo hoje, pelo menos dentro do seu país, é a Rússia, que mostra que mulher não pode fazer algum tipo de trabalho. Então, não existe tipo de governo ou ideologia que vá fazer com que a mulher tome uma posição parecida. Quando o homem semelhante, igual, não. A gente tem para os dois lados tiro e chumbo. Ainda sobre as violações, há sítios, há países, onde o homem pode forçar a mulher a ter relações sexuais se ela for maior de 14 anos. E também há outros sítios onde diminuem a pena do agressor quando ele demonstra ter intenções de casar com a vítima, como por exemplo Malta, Palestina, assim como em Marrocos e na Arábia Saudita a mulher, ou seja, a vítima, não em todos os casos, pronto, mas geralmente a mulher é culpada por ter saído de casa sem a companhia de um homem. Eu acredito que essa parte é porque a gente tem uma grande... Quando a gente lida com direitos humanos, a gente tem um grande viés, assim, onde existe uma dualidade, uma dificuldade de definir aquilo que é cultura e aquilo que é a violação dos direitos humanos. Por exemplo, há muitos anos, a gente vem lutado para tornar crime a mutilação da genitália feminina em alguns países. E isso, assim, ó, é antigo, tu tá me entendendo? Há muito tempo. E a gente ainda não conseguiu fazer isso. Não foi conseguido entrar dentro de um país e modificar sua Constituição, vindo de fora, com essa mentalidade ocidentalizada que nós temos. Porque ali é que entre a cultura e os direitos. Exatamente. Se fosse eu, gente, eu pegava todo mundo e falava, não pode, parou, tu tá me entendendo? Mas eles vivem imersos nessa cultura. Para eles, é direito do homem. É direito do homem forçar uma mulher para ver se ele vai querer ou não casar com ela, tu tá me entendendo? E quem é que vai falar para esse homem que não é o direito dele? Ele nasceu vendo isso, o vô dele fez isso, e antes disso, várias outras pessoas fizeram isso. Isto é uma coisa que já vem dar mesmo muito tempo. Exatamente. E as mulheres de lá, elas não têm... elas não estão adeptas a esse olhar, tu tá me entendendo? Elas também não foram ensinadas que o corpo delas pertence a elas. Isso não foi ensinado para elas. Elas também elas quase que já nascem enganadas, elas não têm as noções que nós temos. Não têm sequer de ter acesso porque já, aquilo já é uma coisa tão recorrente que ao passar dos anos é aquilo que vai passando de geração para geração. Exatamente, porque tu tens sempre uma normalização daquele facto, tu vives aquilo dia a dia, há já uma cultura enraizada nesse sentido, que conseguires ter um olhar que é imparcial, um olhar de fora, e perceberes que de facto aquilo não é normal, é muito difícil. E por isso é que muitas vezes mas já não há tanto. Por exemplo, uma rapariga em Marrocos, 16 anos, ela foi, um juiz decretou que ela tinha de casar com a vítima, com o agressor que a violou. E ela, o que é que ela fez? Matou-se. Suicidou-se. Porque ela suicidou-se, ela soube aquilo e ela suicidou-se. Por isso, também já é uma coisa que parte delas. Elas começarem a entender que esse tipo de coisas não é ok. Tipo de noção, sim. Exato, já é uma coisa que começa a mudar nas mentalidades. Ela não deixa de ser um ser humano e não deixa de ser um ser humano que está a ser oprimido. Por exemplo, ok, tu foste educada de uma maneira e ela também foi educada de uma maneira, mas independentemente disso, tu tens sempre o teu pensamento próprio, o teu espírito crítico. Independentemente disso, elas são forçadas a fazer tanta coisa, são forçadas a ter de abdicar tanta coisa, que elas também têm alguma noção. Só que elas vão falar. Não, porquê? Vão ser mortas. Mas é triste tipo, alguém ter que se matar para exprimir a opinião e dizer que não vou fazer aquilo.
É como um ato triste de ainda. revolta, muito quase, triste. como um ato de revolta, sim, porque elas, lá está, neste tipo de culturas, e a quem tem razão, elas sabem, elas têm espírito crítico e elas têm vontade de fugir disso, mas lá está, são mulheres, sempre foram ensinadas, instruídas, tu tens de ser uma boa mulher, tens de ser uma boa mãe, tens de tratar bem da casa, tu és vista quase essencialmente como um objeto, tu és um objeto de troca, tu és um objeto para dar prazer, pura e simplesmente. Sim, mas olha, não precisas de ir, Preocupante. não precisas de ir para estes países, porque imagina. Pois não. Nos Estados Unidos, só há apenas 3 estados consideram que a idade mínima para se casar é 18 anos. Ou seja, qualquer criança se pode casar com menos de 18 anos. Em quase todos os Tipo, estados. 13 anos. Exato. Há estados em que 13 anos é a idade mínima para se casar. Sim, exato. Ainda nos Estados Unidos, que é um país. É suposto ser uma grande potência, e por isso é que há tantas crianças casadas, até porque há muitos idealismos religiosos, não sei se vocês têm noção disso, e há miúdas que são obrigadas a casar, há miúdas que são vendidas, há miúdas. Pá, quem diz miúdas, pronto, estamos a falar da mulher agora, mas isto é uma cena recorrente num país que se diz avançado, percebem? Próspero, uma potência, sim. E isso da idade mínima, eu não estou muito sobre esse assunto, atenção. Mas agora, assim, de uma primeira análise, creio que também poderá ter a ver com o facto de aquela imagem da pureza, sabem? Ela tem de ir pura, ela tem de ir naqueles moldes. Isso também, e lá está novamente, é uma objetificação constante do corpo da mulher. Como ela só serve para aquilo. E se vocês repararem ao longo da história, por exemplo, em termos de objetificação do corpo da mulher, sempre houve aquela pressão numa relação de monogamia entre homem e mulher, especialmente nas classes superiores, sempre houve aquela noção de a mulher tem de ser fiel, porque ela tem de participar de uma relação de monogamia, porque os filhos têm que ser do homem, necessariamente, porque tem de haver uma continuidade da linhagem e do título, por exemplo, nas nobrezas, e por isso é que havia muito os casamentos estava a falhar o nome, os casamentos preparados, porque era mesmo para tu conseguires unir de riquezas, propriedades privadas, esse tipo de coisas, a nobreza e os títulos, e portanto a mulher tinha de participar numa relação de monogamia, porque os filhos tinham de ser do homem. Exatamente, o homem não. Porque a única maneira de assegurares que os filhos eram teus, enquanto homem, era se a tua mulher te fosse fiel. E, portanto, nós temos sempre, geração após geração, esta ideia, e por isso é que nós chegamos aqui e vemos uma mulher é adúltera, é o fim do mundo, ela é a vítima, e por isso é que ainda havia países que, quando a mulher era adúltera, era apedrejada até à morte. E o homem, quando é adúltero, é uma coisa considerada normal, exatamente por esta ideia enraizada de passar os títulos, e tinhas de certificar que os filhos eram teus. Enquanto que se nós fizermos um contraponto destes casamentos arranjados com os casamentos das classes mais baixas, as pessoas casavam por amor. Porque não havia um outro motivo para elas casarem. Normalmente casavam porque engravidavam. Também, mas... Não acontecia muito. Sim, mas estão a entender o que eu estou a tentar dizer, não é? Nas classes sociais mais baixas, mais pobres, via-se esse casamento mais por amor. E pronto, também acontecia isso às vezes, obviamente, mas é um contraponto enorme, e por isso é que ainda há esta ideia de vitização. Agora voltando outra vez à violação. Mas tu não tens isso assim tão longe, tu tens isso, tu reparares. Eu não sei, eu vi uma série, não sei se algum de vocês já viu The Crown, mas se tu reparar, todo este problema... Só vi o primeiro episódio. Todo este problema que houve com a Diana morrer e tudo mais, e não foi só com ela morrer, mas todo este problema que houve deles se divorciarem e disto e aquilo, é porque todos os casamentos até ali tinham sido casamentos arranjados. Por isso é que o filho mais novo dela agora saiu da monarquia e saiu disto e daquilo. Porque não quer estar a viver uma vida daquelas, percebem? Só tem a ver com o título, só tem a ver com o dinheiro então vai ser horrível. Vou ser bem isto e aquilo e tem... Exatamente. E a imagem recai sempre sobre a mulher. Porque a mulher é que tem de estar apraltada, a mulher é que tem de estar segundo aqueles moldes. E lá está, o homem sabe-se, por exemplo, o homem sabe-se das amantes, sabe-se dos casos que tem, mas isso não importa minimamente. O que importa é a mulher é que está sempre sobre a luz dos mídias. E, por exemplo, vou-te dizer, em relação ao aborto, se uma mulher decide abortar, não é, se ela for ela a decidir,
Percebes? Tipo a cena de, ai, ela abortou, não sei. Na Polónia, pronto, na Polónia o aborto é proibido. Só se pode abortar em caso de incesto ou em caso de que seja uma violação, ou se a vida da mãe estiver em perigo. Não podemos ter a escolha de não quero ter este filho agora, não tenho condições, não podemos ter a escolha de abortar. E não é só isso, mesmo já antes desta lei sair, que saiu agora no início do ano, no final do ano passado, desculpem, que eles, já antes disso, só havia cerca de 1000 abortos legais por ano, percebem? O que é muito pouco não, mas se vocês forem a ver noutros países é muito pouco, porque eles já tinham muitas restrições e mais restrições puseram agora. E havia muitas mulheres, cerca de 200 mil mulheres, que saíam do país para fazer abortos ou faziam abortos legais. Ou seja, e agora ainda mais risco correm. E como é que isto afeta nos direitos das mulheres? Por exemplo, ela não tem o direito de escolher, não tem o direito de poder, vai ter que fazer uma coisa legal e não tem o direito a ter acompanhamento, percebem? A nível de saúde. Pode correr muito mal, isto vai dar uma situação... Meu Deus, mas pronto. Eu acredito que o aborto ele vai muito além de simplesmente o ato de tu, ou simplesmente da escolha da mulher. Ele abrange muito mais coisas, ok? Um homem, quando ele não quer fazer o papel de pai, quando ele não quer participar da paternidade, ele simplesmente precisa se afastar e se tornar indisponível. Mas a mulher, ela tem toda a gestação. Só que há algo que a gente precisa compreender, é que toda a humanidade, ela caminha com passos bem pequenininhos e ela vai se transformando de pouquíssimos em pouquíssimos passos, lembrando dos assuntos que a gente já falou em relação qual é o direito da mulher, onde a cultura acaba e onde o direito começa. A gente tem que lembrar que muito tempo antes, quando uma mulher, durante a época medieval, quando ela tinha um pensamento um pouco diferente, ela era queimada em uma fogueira porque eles colocavam a faixa nela de bruxa, tu tá me entendendo? Se ela pensava de um jeito diferente, então ela seria queimada. Eu acredito que essa discussão, ela simplesmente é incrível e fantástica, porque é por meio dessa discussão, por meio de trazer esse pensamento que a gente vai conseguir, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas que estão sendo violadas por não poderem ter os seus direitos, porque estão submetidas a uma cultura aprisionadora. E assim, eu sei que eu estou julgando a cultura agora, e isso é péssimo, mas a partir do momento que eles vetam do meu próprio direito por meio de uma cultura superior, eles estão interferindo na vida das mulheres. E é por isso que a gente tem que fazer as lutas aqui, onde a gente pode ser ouvido, onde a gente tem a possibilidade de falar por elas, a gente tem que falar. O que eu acho, assim, que a gente deve refletir muito a respeito do aborto é que ele não é só um ato. Ele não vai ser apenas o ato de interromper uma gestação. Não, as mulheres que praticam o aborto e as que não praticam, ambas têm consequências que são de responsabilidade do Estado. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Estado ele deve ser o responsável por prezar pela nossa saúde física e mental e cuidar e garantir que a nossa vontade seja estabelecida, que a gente possa ter o direito disso. Eu acredito que esse discurso e que esse assunto ele é muito, muito, muito discutido e muito difícil de falar a respeito. Mas, acima de tudo, eu acredito que se uma mulher ela tem desejo de fazer um aborto, ela precisa, pelo menos, ter um cuidado psicológico para que se entenda essa situação, porque é algo muito, muito difícil de passar por, tanto o aborto quanto a gestação indesejada. Eu acredito apenas isso, assim, que acima, é claro, do Estado prestar um serviço de segurança para a mulher, a mente dela também deve ser cuidada. E por isso é que agora também deve, e tem de haver, sempre uma maior normalização de preocupar-nos com a nossa saúde mental, especialmente, por exemplo, agora durante o confinamento, porque é um tema que ainda é muito tabu, de alguém dizer que não se sente bem psicologicamente, de recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, mas a verdade é que as pessoas que recorrem a isto têm sempre uma qualidade mental superior, porque reconhecem que não estão bem
e procuram esse tipo de acompanhamento. E por isso é que, por exemplo, já há tentativas de meter mais acompanhamento, acho que no SNS e tudo mais, embora pronto... Mas nada foi feito ainda. Está Exatamente. aprovado desde 2018 e nada foi feito ainda. Exatamente, mas E agora não só para... porque eu isso Pronto. revolta-me. Sim, também a mim. Mas só para continuar aquilo que a Renata estava a dizer do aborto e o acompanhamento psicológico, exatamente. Nós também temos de ter sempre um acompanhamento psicológico constante, porque é tão importante quanto o nosso bem-estar físico. Pronto, vindo agora, mas acho que é importante sempre referir isso. E uma coisa que eu quero referir é também que há bastantes linhas de apoio, agora, principalmente agora na pandemia. Há muitas linhas de apoio a vítimas de violência, apoio à depressão, apoio a tudo e mais uma coisa que vocês possam acreditar, que nós vamos deixar no fim do podcast, vamos deixar para quem precisar, e peço a quem precise que ligue e tente falar e tente resolver o que se passa. Eu agora já não me recordo muito bem, mas havia um movimento que era as pessoas que estavam a sofrer de violência doméstica e não conseguiam comunicar porque estavam a ser controladas, iam à farmácia com... E uma máscara vermelha, acho eu, era algo assim. Isso. Havia algumas coisas assim, sim, eu lembro-me disso. E isso era uma espécie de código para dizerem que estavam a sofrer. Sim. Mas pronto, é importante. Vamos então avançar. Vamos também ver que o que acontece muito hoje em dia, mas sempre aconteceu, mas eu sinto que ainda há mais hoje em dia, é que não é só o homem que pratica estes atos horríveis com as mulheres, há muitas mulheres que julgam mulheres. E isso é uma coisa que também devia mudar, porque acho que se nós gostamos de ser respeitadas, nós temos que ser respeitadas, nós temos que respeitar também o outro. E acho que nós temos que olhar também para as coisas dessa maneira e não só como sendo o homem o agressor. Sim. E o que acontece muito também hoje em dia é a maneira como às vezes parece que as pessoas têm de enaltecer uma mulher para criticar outra, fazer muitas comparações. E acho que enquanto isso acontecer também as coisas não vão andar muito para a frente. O que é que têm a dizer sobre essa parte? Tem uma palavra, eu não sei se aqui também é usada, mas no Brasil, assim, as feministas, as mulheres que defendem essa causa de tipo, chega de competição entre mulheres, chega de comparação entre as mulheres, a gente é linda de qualquer jeito, nós somos lindas porque nós respiramos, temos um corpo que nos sustenta e porque nós temos muito mais do que isso, nós somos muito mais do que isso, que é a sororidade. Não sei se vocês conhecem, mas é uma palavra que ela significa, tipo assim, a crença e a definição é tão mais bonitinha do que eu vou falar, mas eu vou tentar dar a entender, tá bom? De que as mulheres, elas devem se unir e uma cuidar da outra, muito mais do que se dividir, brigar por macho, brigar por lugar, brigar por aparência. A mulher, ela deve colocar a outra mulher em primeiro lugar. E apoiar umas às outras. Exatamente, é essa irmandade entre as mulheres, de que a gente tá no mesmo barco, tu tá me entendendo? Se a gente não se ajudar, a gente afunda. E eu acho incrível, eu acho maravilhosa, eu acredito que, assim, eu não tive muitos ambientes, assim, onde eu senti a rivalidade entre duas mulheres. Eu não estive muito, não participei, nunca me tornei muito rival de nenhuma outra mulher, mas... Por exemplo, em filmes a gente vê acontecendo. E, gente, é mó vergonha alheia, né? Assim, eu sinto mó vergonha alheia. Porque, assim, a gente é tão preciosa para gastar o nosso tempo nos comparando com outras pessoas, ou então prejudicando outras, principalmente aquelas que já estão sendo prejudicadas por toda uma carga histórica, sabe? Então, eu acredito que é algo que a gente deveria começar a mudar. Começar a não ver a menina como... tá querendo meu macho, mas como alguém que meu macho tá enrolando também, algo do tipo, sabe? E também não só como aquele tipo de imagem que às vezes é transmitida de mas eu não sou como as outras raparigas, eu sou especial e eu não me interesso pelas mesmas coisas que ela se interessa. Não, na realidade nós temos as nossas diferenças, mas todos nós somos iguais e
deres tempo a conhecer a pessoa, vais ver que há sempre pontos em comum. Como tu estás a dizer, nós não devemos olhar para o outro e pensar, não, mas eu sou melhor que ela, e tipo, eu não me interesso pelas coisas básicas, que ela se interessa ou coisas assim. Todos nós somos especiais à nossa maneira, e lá está. E uma voz já faz estragos, então imensas vozes unidas com o mesmo propósito é aquilo mesmo que nós necessitamos. E por isso é que eu acho que esta é uma luta que é atual e que vai sempre ser atual, e por isso é que eu, por exemplo, gosto imenso desta iniciativa deste podcast e terem trazido este assunto, mesmo que seja um podcast muito mais descontraído. Eu adorei terem este tipo de tema, acho que é mesmo relevante e agradeço mesmo darem plataforma para isto. Umas Acho que é rainhas, importante. né? Exatamente. Obrigada. Eu acho que é uma coisa muito importante. Diz, Bia. Não, estava a dizer que achava que estes temas também eram muito importantes, sim. até porque não é uma coisa que se vê tão abordada neste tipo de plataformas. Sim, E acho que é uma coisa que deveria ser cada vez mais trazida. exato, e imagina, e mesmo nós estando aqui a querer aqui a disputar imenso e não sei o que, é uma conversa completamente relaxada e é disto que é mesmo necessário, é estarmos aqui a trocar ideias, a concordar ou a discordar e a dizer aquilo que nós achamos. Isso é que é muito necessário, é haver este tipo de discussão, mas é uma discussão saudável. Exatamente. Sim. Vocês têm noção que tem gente que acha realmente graça e, tipo, consegue ver humor em agressão de mulheres, por exemplo, aqueles meninos. E se talvez esse tipo de conversa, que não tem nenhuma acusação, que não tem nenhum tipo assim, tu é babaca por fazer isso, a pessoa vai pensar, olha, talvez minha posição esteja errada. A gente pode tirar algum tipinho de transformação. Exatamente. É também Por esse mais o pequeno que objetivo. seja, por mais pequeno que seja, exatamente. É também esse o objetivo. Mas pronto, já que estamos a falar de coisas positivas, não sei se vocês têm visto nas notícias, mas houve uma coisa positiva que finalmente aconteceu para nós mulheres na Escócia há pouco tempo, que foi, a Escócia é o primeiro país a dar acesso a todas as mulheres produtos de higiene íntima. Gratuitos. Não sei se vocês viram. Vi. Não vi! Por acaso vi. Mas que é uma coisa que, para nós, por exemplo, a menstruação, há pessoas que não têm dinheiro para gastar, porque têm o dinheiro Pensos, tampões, exato. Pronto, E é uma coisa que não têm. nós não escolhemos ter aquilo, naquilo. Exatamente. Tal como, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde que participa a algumas coisas, medicamentos de doenças, porque tu não tens culpa de ter aquela doença. Nós, sendo mulheres, não temos culpa de ter esta condição e disto nos acontecer, percebem? Mesmo há mulheres que sofrem muito com isto e a Escócia também está a trabalhar nisso e está a trabalhar para que haja uma educação maior sobre o assunto e que, por exemplo, há mulheres que têm, quando estão com o período, não se conseguem mexer, mesmo com... Há pessoas que tomam brufeno de 6 em 6 horas, coisas assim, percebem? E na Escócia eles estão a tentar. Esta lei que saiu não foi só apenas para isto, mas foi também para aumentar um pouco a educação nas pessoas perante este assunto, para conseguirem compreender também que isto não é apenas... Nós temos uns litros de sangue por mês e pronto, às vezes não é só isso. Isto afeta-nos de uma maneira muito maior, mesmo a nível económico, a nível psicológico, a nível social. Tudo. Os nossos hormônios. Exatamente, por causa das hormonas e tudo. E, por exemplo, isso pode parecer que é uma coisa que, assim, um tanto ou quanto banal, tipo, se vires rápido, mas isso também é um marco. Isso acaba por ser um marco, porque, imagina, como estava a dizer no Serviço Nacional de Saúde, que eu não queria dizer Vocês banal, estão a mas eu ouvir disse um banal, mas cão? pronto. Quem? Não tô. Mais ou menos. Pronto, deixa-me recapitular isso. Imagina, isso foi um marco, de facto, o que aconteceu. E como tu disseste, no Serviço Nacional de Saúde já participam certo tipo de medicamentos, e é verdade, imagina, e já participam e dão-te gratuitamente, por exemplo, preservativos e coisas do género, porque é que não anda a dar também esse tipo de coisas também? Não é? Porque lá está, tu não tens culpa de teres isso, tu não tens culpa de teres o período, tu não tens culpa de teres o teu ciclo menstrual, não tens culpa de ter nascido mulher. Portanto, é daquele tipo de coisas que também já é só lógico também ser gratuito para vocês, certo? Sim, se os outros eu vou tipos de falar coisas para já vocês. são, porque é que estas não são?
Sim. Vou falar pra vocês, tá? Eu acho que a maioria das pessoas ainda não tinha tido essa ideia. Gente, eu achei sensacional. Eu nunca tinha pensado nisso antes. por acaso já Talvez tinha porque eu nunca tive pensado. dificuldade. Eu nunca tive dificuldade Eu em ter nunca tive acesso a esse tipo de coisa. Também nunca tive Então- dificuldade, mas eu sempre pensei, mas se isto me acontece a todas as mulheres, porque é que eu tenho que estar aí ao supermercado e pagar 5 € por 12 pences? Percebem? Mas é absurdo os preços. Os Exato. preços são muito mais altos. E não só, podemos ver uma diferença muito grande em produtos para mulheres e produtos para homens. Exato. Shampoos, giletes, Há uma coisa, é ridículo. há uma coisa a que eles mulher- chamam o Pink Tax, não sei se vocês já ouviram falar, em que é É a diferente. diferença, é uma diferença Ah, sim. entre o preço dos produtos para mulheres. Por exemplo, giletes. Por as giletes serem cor-de-rosa e não serem de homem, São mais caras, já. É verdade, são mais caras. Quando são literalmente iguais. Sim, eu acho que sim, tenho uma vaga ideia disso. sim, tipo, há cenas assim ridículas. Mas pronto, vamos acelerar isto, que é para não ficar muito longo. Para concluir, pronto, já sabemos que vai acontecer sempre isto, não podemos, ainda temos que andar muito para que as coisas sejam minimamente iguais. E pronto, é bom haver coisas como aquelas que a Cam disse agora da Escócia. Escócia, Foi sim. isso? Pronto, acho que já é um passo e acho que são estes passos pequeninos que vão fazendo a diferença. Porque Exato. foi, por exemplo, a reação da Renata ao saber isto foi mesmo bom, porque a tua reação foi a reação de muitas mulheres a saber que agora iam ter produtos de higiene íntima de graça. Vamos avançar e vamos jogar um jogo, não é, Beatriz? É verdade, nós vamos ter aqui um jogo novo. Pronto, também não, ainda só houve um, mas pronto. Nós somos Sim, as cobaias, basicamente- Renata, nós somos as cobaias. Prepara-te. Prepara-te. Chama-se Shotgun Quiz e eu vou explicar em que é que consiste. Pronto, é um quiz. Nós vamos fazer perguntas e o primeiro a dizer shotgun é quem vai responder à pergunta. As perguntas são sobre. Vocês já vão entender de que é que são as perguntas, mas vão ser muito divertidas. E é assim: imagina, a Renata é a primeira do shotgun. Se acertar na resposta, eu e a Cam vamos comer uma colher de canela, porque pronto, nós todos temos canela, era uma das condições para o podcast, era ter canela. E cada vez que vocês acertarem, nós comemos uma colher de canela. Por exemplo, a Renata erra. O João pode ter a oportunidade de dizer a resposta dele. Se for errada, exato, se for errada, comem os dois canela, porque quem erra, come canela. Se vocês acertarem, somos nós a comer a canela. Conseguiram perceber? Mas, por Deixa-me exemplo, parar. Preciso pegar uma colher. sim, vai lá. Tá bem, deixa-me tá só bem. dizer uma coisa, deixa-me só dizer uma coisa. Por exemplo, se tu errares e depois o João acertar, quem come a canela és tu. Vamos começar. Isto são perguntas um pouco sobre o curso, ok? Ai, nossa. Pronto, já sei. Uau, e assim, não é tipo. Vantagem, Não é tipo, vantagem. vou perguntar quanto é que é 2 mais 2, não é? É tipo, ok, pronto. Então, Desvantagem, primeira tens pergunta. primeiro ano. Não, isto é Primeira- vantagem. Primeira pergunta. Quem é que chega sempre atrasado? Shotgun! Diz. É o professor de geometria. Não é! Não, é sim! É uma pessoa, não é um professor, é uma pessoa. Ah, então, mas ele chega. Ele realmente chega. Vá. Então, uma pessoa chegar sempre atrasada tem de ser a Concha. Claro. Gente, eu tenho zero conhecimentos Não gerais sobre valia, o curso. mas não valia, porque ela tinha razão. Não valia, porque ela pensava que era um professor. Exato, você Mas não a devia ter dito o aluno. Cam me fez mal a pergunta, porque é Pois sempre fez. atrasada a tudo, porque a Concha é tudo, professor é às aulas. Bem, somos Tenho nós. uma Vá, mas esta, Eu vá, tenho- aqui tenho ninguém uma- come canela. Pronto, eu tenho uma boa madrinha. Beatriz, porque Beatriz, eu- estás a fugir à regra. Somos nós a comer canela. Come lá uma colher de canela. Tá bem, sim. Você tem que fazer, não é? Acho que é FM. A cara daqui foi a melhor. Ok. Mas eu não tenho. Espera. Tenho água, meu Deus, tenho água. Afinal, tenho água. Sim. Eu tenho também. Lindo. Boa.
Isto é muito canela, foi comer mais. Pronto, eu vou fazer a segunda pergunta. Quem é que é o doutor mais cobiçado? Isto é bem fácil. Fácil, Renata. Ai! Eu não me lembro o nome dele, mas eu sei como é que ele é. Eu posso falar como é que ele é? Posso? Eu quero o nome. Ai, Deus poderoso. Ai, meu Deus! Eu não lembro do nome de ninguém, gente. De ninguém, nem das minhas amigas. Eu troco uma com a outra. Sério. Tu consegues. Tá, ele é... Peraí. E se eu errar o nome? Mas eu tô Não tentando faz falar a mal. pessoa certa. Tá. Ele é o Marcos? Ai, Marco, sem o S. É o Marco! Ah, tá. Realmente é ele. Coisa linda. É ele, sim. Não Não sabes faço quem é, foi não. ideia quem é, não faço a mais pálida ideia. Amigo, tu precisa saber. Ai, gente, isso vai ser legal! Que vergonha! Vai, Renata. sim, come a canela. É o João, come a canela. Não, porque ele nem sequer tentou responder. Beto. Mas ela Ia ser a acertou. Renata porque ela disse mal. Ou então nós. Ai, eu Não, mas acertei ela- a pessoa ela- e ainda ela vou comer a somos nós. canela. Vamos não. A Renata tem razão. Somos nós. Então ela acertou. Ai, eu passo nojo. O feitiço virou-se contra o feiticeiro, de facto. É tão ruim assim. Adoro, estou só a adorar. Próxima. Quem é que usa meias com sandálias? Shotgun. Eu ia dizer que era a coxa outra vez, porque ela faz isso. Mas não sei se é só. Não? Renata, queres responder? Mas ela também faz isso, atenção. Não, mas a coxa não vai para o departamento com Ah, ok. sandálias. Faço ideia. Eu tô pensando, porque eu nunca vi ninguém assim na Também vida. não. Vou chutar um nome. Sei lá. Parar aqui. Chutar um nome. Marta. Quem? Não. Marta. Não. Tem 3, né? Daí vai que alguma delas. Não. É um professor e nós não vamos dizer quem é. Vocês têm que parar. Vocês não sabem fazer as perguntas. Vocês não sabem fazer as perguntas. Não, a gente disse Vá, que é vamos tudo para a próxima. perfeito. Espera, Tem- deixa eu tem- comer canela. Tem canela, tem. Tem canela, tem. Oh, Ai, Renata, tem. um bocadinho. Menos, menos. Virei aqui em cima da minha Eu meti pouco, eu não sou masoquista, por amor à santa. Eu gostei. Ai, que horror, eu detesto canela. Eu gosto de Eu canela, adorei. mas fica empapado na boca. Oh, meu Deus, como assim? Oh, Adorei, gente. Eu vou dar nós, não é mais. Maria? Posso Vá. errar, tá tudo bem. Vamos para a quarta pergunta. Vocês falham sempre nos desafios. Não, é sério. É impossível, é impossível. Está calado para a próxima lista. Espera só. Vá, quem é a mais inteligente? Eu ou a Cam? Quem quer responder? Eu como canela. Também. Opa! Bora, Renata, Oh, bora. amigos, então, a resposta era as duas. Como? Ai, que burras! Somos nós! Como? Bora. A quinta pergunta, Cam. Quem foi caloiradouro Calma. no nosso ano? Shotgun. Eu! Shotgun! Shotgun, Ah, eu disse primeiro. Foi o Inês João, Silva. foi o João. Foi Inês Silva. Boa, comemos nós. o que paga é ver vocês comendo a canela. Verdade, verdade. Ela trouxe o potinho. Ela estava preparada para cuspir. Sexta pergunta. Quem é a pessoa do nosso curso que atualmente tem mais afilhados? Shotgun. Ah, Eu acho que é o Afonso.
Queres responder, Renata? Hugo! Come. Certo, Eu disse que era uma das duas, ou não Afonso ou era o Hugo, pronto. Come! mas disseste a pessoa errada. Ai, Eu conheço várias pessoas que são afiliadas dele. Só do meu ano, então. não se esqueçam que eu sou caloreano de pandemia. Conheço Não interessa. Eu conheço, eu acho que só 2 calouros, gente. A Vê lá, Branquinho vê lá. e Eu. ele. Pois é como eu. Olha, ó João, vê lá se não sabias quem era a calorador. Bem, porque ela me esfregou na cara. sétima pergunta. Qual é o nome do nosso carro da queima? Eu Eu devia tinha que saber isso. disso. Eu devia saber Devias isso. saber porque devias comprar as coisas ao carro. Eu não gostar no quinto. Ah, peraí. É o. Não é o épico. É, Renata, como? Ai, sim, eu sou Eu não, péssima. eu não disse shotgun, mas pronto. Não tem mal. Hum, É que ela gosta. Eu e a Renata fazemos pirraça e cada vez que são vocês. Vá, vamos para a oitava pergunta. Qual é Qual é a nossa nossa favorita? bebida favorita? A minha e a da Cam. eu posso tentar. Shotgun. Diz. Caipirinha. Não. Ai, eu também ia dizer isso. Mas ela gosta. Muito fácil. Muito fácil. Eu posso ajudar ele? Não. Ah, Já disseste a tua. Ele sabe qual é. Isto é muito fácil. Passámos o podcast todo a falar sobre cooperação e agora não deixou a rapariga ajudar-me. Juro. Que Opa, isto é hipócrita. diferente. Epá, não faço ideia. Eu nunca saí convosco para saber. Já falámos Mas- sobre isto, João. Mas já deste a tua resposta, não sabes. É tequila. Calma. Já deste a E- tua resposta. Eu já disse o que era. É tequila. Ok. E eu ia dizer isso. Eu disse que já É o tinha quê? falado sobre isso. É tequila. Ah, Renata, estás a falar Ah. agora para deixar o teu primeiro shot de tequila. Isso não vinha tu aliás, só a Joana é que gostou. Não na pergunta. Espera, eles têm que comer canela. Ah, pois Ah. é, estava a saber que se safavam. Ah, mas eles gostam. Não quero ver, Beatriz, não quero ver. Nojo. Vai, Cam. Quem é a pessoa mais emblemática do nosso departamento? emblemática. Que é um marco. Toda a gente Que sabe ela quem é. Isso é aluno ou é professor? Nem um nem outro. Ah, shotgun. Eu Diz também não. tenho, se ele Posso não dizer? falar. É o senhor Pode. Lee. Sim. Ele, cada vez que lá vamos ver o café ao intervalo, sabe exatamente o café de cada pessoa. Tipo, Pois lindo. é. Ele Lindo. deu um Olha, beijo e vocês- comigo no jantar de curso. Ele antes da pandemia, ele dava beijinhos a toda a gente. Ele dava-me um beijo todos os dias. Oh, que fofo. Ele Tipo, sabe o chocolate que eu compro. nós chegamos lá e é tipo, o teu é Sim. pingado, o teu é cheio, o teu é normal. E nós tipo, E ele vira-se para mim, Lindo. vai, é um pastel de massa tenra e um café curto, não é? oh pá, juro. Vá. Incrível. Desculpem, mas... Desculpem, não. Eu retiro o que eu disse. Os vossos jogos são incríveis só pela cara da minha. Eu tipo... E uma Juro. pergunta. Quais são os nomes dos outros 2 podcasts do Núcleo? Ai, gente, eu sei mais ou Shotgun, menos. eu sei. O outro Ah, é tá bom. o da... Então, o primeiro que saiu é Para Além do Mar, acho eu. Isso é o nome Não. do episódio. Ai, do episódio! Nossa, pensei que era do podcast. Pronto, mas o outro eu sei que é Let's Talk About Future. Pronto, ao menos isso. Era esse que eu sabia, o outro não sei. Desculpa. O Eu sou outro Calma, Não, calma. Não interessa, vocês vão comer canela. Mas É conversas qualquer coisa. Conversas pitagóricas. Conversas pitagóricas. Exato! Ah! Ah, é. Que erro estúpido. Desculpa. Que erro Canela. estúpido. Não, eu aqui errei. Pronto. Podes fazer à vontade. Pronto. É. Eu adorei isso hoje. Bia, para! Não, Bia, não. Mas pronto, vamos acabar o podcast porque já está a ficar comprido. E pronto, gostei muito de vos ter cá, foi muito fixe, gostei bué de ouvir as vossas opiniões.
apesar de ter sido um tema assim mais complexo, acho que correu muito bem. E pronto, espero ter-vos cá numa próxima vez. Aos dois. Ai, Nós eu também gostávamos adorei. muito de estar cá, sim, acredita. E como disseste, é um tema mais complexo, tem muito que se lhe diga, mas é um tema que também é necessário, por isso é incrível vocês demonstrarem versatilidade no vosso podcast, certo? Porque vocês têm temas mais relaxados, temas mais abrangentes, temas mais necessários, e isso é incrível vocês demonstrarem Eu acho que versatilidade. Acho que tem que haver tudo, percebes? Exatamente. Tem que haver sempre um balanço. Exato. Vocês são Obrigada por incríveis. terem vindo. Adorei, tá? Obrigada. Amei. Obrigada a nós. Beijos. Beijinho, tchau. Beijinho. Amor.